Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do Brasileirão. Flamengo e Fluminense jogaram hoje pela 15ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, clássico, Fla-Flu, grandes expectativas e 0 a 0, né? Não dá pra dizer que não tem nada pra comentar sobre o jogo, porque senão não teria vídeo, mas assim, 0 a 0, né? É um jogo que você veria estreias de jogadores que foram contratados, né? Já que agora que a janela abriu, né? Porque transferência você pode fazer em qualquer momento do ano. O registro e a entrada do jogador no clube aí é na janela, né? Aí as contratações nessa janela puderam estrear hoje. O Alan entrou em alguns momentos, jogou ali no fim do segundo tempo. A mesma coisa também para o Luiz Araújo, né? Que teve uma estreia impressionante, né? Já expulso no primeiro jogo, né? Lembrou muito, né? Eu comento aqui muito sobre a Premier League, né? Não, acho que não chega ao ponto de um João Félix, né? Que também foi expulso no primeiro jogo pelo Chelsea, mas porque o João Félix estava jogando muito melhor, né? E ele tinha começado o jogo desde o início, né? E foi um anticlímax a expulsão. Aí nem tanto, né? Ele fez uma besteira e foi expulso, né? E assim, um jogo que, a meu ver, melhor do Fluminense, né? Não adianta muito, né? Porque não venceu, mas assim, é aquela história, né? Produziram mais chances, foram 16 finalizações a 8 chutes na direção do gol contra 3. Eu acho que é esse tipo de coisa que me faz acreditar muito no que o Botafogo pode ser campeão brasileiro, porque aqui não há um Manchester City, não há um time que tenha uma regularidade absurda para ficar alcançando o que eles estão fazendo no momento. O Botafogo não precisa manter a atual sequência, porque os times de trás já não se ajudam, entende? O Flamengo ganhou 2 dos últimos 5 jogos, o Grêmio ganhou 3, né? O São Paulo, com o Dorival Júnior, num bom trabalho, tá 14 pontos atrás. Ele venceu 3 dos últimos 5 jogos. O Palmeiras só ganhou 1. Pode mudar hoje contra o Internacional, mas será que vai ganhar? Por isso que a gente fala, não há garantias, por exemplo, que o Palmeiras vai ganhar esses jogos. Esses times não convencem tanto assim. Eles não têm trabalhos tão sólidos dessa maneira. E o próprio Fluminense do Fernando Diniz é assim, é um time que oscilou, teve de atuações ruins. Hoje jogou bem. Eu acho que essa partida dá mais calma para o Fernando Diniz. Agora também está empregado na seleção. Se bobear, é aquela medida provisória, né? Que ele estaria ali até o Ancelotti chegar. Como o Ancelotti não tem garantias de que vai vir, né? Inclusive tem até notícia na imprensa espanhola de que não há nada assinado, que o foco é o Real Madrid e se ele puder, ele renova. Então, assim, se o Ancelotti for bem nessa temporada, ele deve ficar mais tempo no Real Madrid, o Florentino Pérez deve renovar o contrato, então é assim que a seleção brasileira tá. Mas voltando ao assunto, né? Eu acho que é uma partida boa porque defensivamente o Fluminense foi sólido, sofreu muito pouco, né? Teve, é claro, o gol do Gabigol no final, mas foi anulado, né? Foi um lance ali mais isolado. No contexto geral, o Flamengo até começa pressionando um pouco mais, mas ainda assim, nada que tivesse grande domínio na partida. Eu acho que, assim, de novo, é o que eu falo. O Sampaoli não é o Jorge Jesus, ele não vai estar um time com regularidade, e vai muito depender do encaixe. Ele também não é um grande estrategista, fazer grandes ajustes, grandes substituições. Ele já protagonizou uns momentos bem doidos, né? 5 substituições de uma vez só, no intervalo, né? E as substituições dele hoje, se a gente para pensar, né? Não foram também as substituições mais bem orquestradas, né? Ele coloca o Alan no lugar do Everton Cebolinha, o Vitor Hugo no lugar do Everton Ribeiro, o André Luiz no lugar da Arrascaeta, o Pablo Castro no lugar do Davi Luiz e o Luiz Araújo no lugar do Thiago Maia, né? Nada que mudasse muita partida. No final até piorou o elenco, porque é só ver como o Flamengo encerra o segundo tempo, né? Antes da expulsão do Luiz Araújo, o time já estava pior e, assim, é um time que vai oscilando, né? Tem horas que joga muito bem, tem horas que vai jogando assim dessa maneira como hoje, né? Tendo muita dificuldade para atacar, tendo problemas defensivos. E assim, é aquela história, né? O time do São Paulo é baseado na intensidade. E quando um time como o do Fluminense, que o time titular tem média, note, de 31,2 anos de idade. Quando esse time do Fluminense consegue ter mais intensidade que o seu no final da partida, porque alguma coisa está bem errada. Então isso mostra assim que o Flamengo é um time que também ainda não é um dos mais confiáveis. Precisa de melhoras táticas. Elenco, acho que o time é bom. Acho que é assim, o problema para mim é defesa, né? Que a defesa, a meu ver, ela é muito instável. Hoje tem que agradecer muito a atuação do Matheus Cunha, o goleiro, que foi muito bem, mas assim, Léo Pereira e Davi Luiz não são tão confiáveis, Wesley França é um cara que oscila também, Felipe Luiz hoje jogou bem, mas é um jogador também que tende a oscilar. Não é a defesa que é um tempo atrás, né? Tava sólida, conseguia sustentar bem a partida, ela tende a sofrer um pouquinho mais, e até por isso que o ataque total do Flamengo com o São Paulo não tende a fluir tão bem, porque a defesa às vezes fica muito desprotegida num cobertor curto. No contexto geral da partida é o seguinte, né? Não é um resultado desastroso, porque o Fluminense não é uma equipe fraca, tá lá em cima também, só tá 2 pontos atrás do Flamengo.
Mas é um resultado que, visando o título, é péssimo, né? Porque é o Botafogo abrindo 12 pontos de vantagem, né? Tipo, se o Grêmio ganha, ainda fica 10, né? Mas o Flamengo tem que olhar pro Grêmio. Ele sei que é o time e tá olhando pro Botafogo, né? E é uma vantagem muito grande, e é aquela questão, não há um sinal de que o Flamengo vai encaixar assim ainda, vai emplacar uma sequência de vitórias, até porque isso não é a cara do Sampaoli. O Sampaoli não é o cara que vai lá fazer o time emplacar várias vitórias seguidas, lá o Pepe Guardiola, ele não é. A única semelhança do Guardiola com o Sampaoli é a falta de cabelo, de resto sim, são técnicos que não têm o mesmo padrão de eficiência nunca. Então é aquela história, né? O Flamengo, a meu ver, ainda tem uma defesa que sofreu 18 gols até agora, e o ataque até agora é o melhor do Brasileirão, mas não consegue se distanciar tanto dos outros, né? Só marcou um gol a mais que o do Botafogo, 3 gols a mais que o do Grêmio, que tem um jogo a menos, 2 gols a mais que o do Palmeiras, que tem um jogo a menos. Então, assim, você tem ataques que tem conseguido produzir quase tanto quanto o do Flamengo. Por isso, eu acho que dá para extrair mais dessa equipe. Eu acho que é uma partida que, no final das contas, o Flamengo acaba saindo com um gosto mais amargo na boca, porque o Fluminense pode ficar otimista por uma melhora agora no desempenho, para um time que joga melhor do que nas rodadas anteriores, e o Flamengo vê assim o rival se distanciar. E mais um jogo, né? Já tinha empatado na rodada anterior contra o Palmeiras, né? Que é obviamente um jogo difícil, né? E agora empata contra o Fluminense. Mas se quiser ser campeão, tem que ganhar os jogos difíceis. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.